Hoje vamos falar sobre o desastre em Chernobyl e suas histórias. Mas antes de tudo, se inscreve, deixe o like e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. No dia 26 de abril de 1986, ocorreu uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, na parte norte da Ucrânia soviética, um evento que hoje é amplamente conhecido como o desastre de Chernobyl. Durante a noite de 25 de abril, os engenheiros cometeram vários erros fatais, incluindo desconectar os sistemas de segurança de emergência do reator número 4 e seu sistema de regulação de energia. A 1h23 da manhã, os níveis de potência do reator aumentaram e os eventos que se seguiram levaram a uma explosão que liberou mais de 50 toneladas de material radioativo na atmosfera. Nos dias que se seguiram, 32 pessoas morreram em Chernobyl e muitas outras sofreram queimaduras de radiação. Quase 8,4 milhões de residentes da Bielorrússia, Ucrânia e Rússia foram expostos à nuvem radioativa que foi liberada. A calamidade é considerada o acidente de usina nuclear mais desastroso da história, e a própria área ainda está sofrendo em suas consequências. Horas após a explosão, helicópteros sobrevoaram o reator no 4 para avaliar os níveis de radiação. Os especialistas não conseguiram fazer uma leitura exata, já que 200 metros, 656 pés, acima do reator, os níveis de radiação atingiram 1.500 rens, mas os contadores não eram capazes de ler mais do que 500 rens. Em uma tentativa de conter o desastre, helicópteros despejaram placas de chumbo pesando 40 kg, 88 lb, cada no reator, seguidas por várias toneladas de areia absorvente de radiação. No entanto, a operação foi falha, já que a escala do desastre foi diferente de tudo que se viu antes. O piloto Alexander Petrov, que respondeu à cena, relembrou: "Levamos mais de 24 horas para fazer as coisas andarem. No início, nossos comandantes não sabiam o que fazer. Voamos para ver o que estava acontecendo, depois voltamos e voamos de volta pela manhã. A quantidade de radiação que o desastre de Chernobyl liberou na atmosfera foi de 50 milhões de curies, equivalente a cerca de 500 bombas de Hiroshima. A polícia percorreu as ruas usando máscaras de gás, mas os moradores foram mantidos no escuro e só ouviram boatos." Armen Abajian, que era o diretor de um dos institutos de pesquisa de energia nuclear de Moscou na época, aconselhou o governo soviético a evacuar Pripyat imediatamente. Abajian relembrou: "As crianças corriam nas ruas, as pessoas penduravam roupas lavadas para secar. E a atmosfera estava radioativa. Os moradores começaram a entrar em pânico quando houve um cheiro metálico no ar e a atmosfera ficou diferente." Era quase meia-noite no final de 26 de abril quando uma evacuação foi ordenada. 1.200 ônibus e 200 caminhões realocaram 47 mil residentes de Pripyat. Os habitantes locais pensaram que mais tarde voltariam para suas casas, mas nunca foi o caso. Nos ônibus que escoltaram os residentes para fora de Pripyat espalharam a radiação para áreas mais amplas. Demorou 3,5 horas para evacuar. Um morador lembrou: "Filas de ônibus congestionados deixaram a cidade. Um após o outro, como besouros gigantes, quilômetro após quilômetro. O tráfego estava louco." Apenas um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial pode imaginar uma cena semelhante. Poucos dias após o desastre inicial, o vento mudou de direção e começou a soprar altos níveis de radiação na direção da capital ucraniana, Kiev. A cidade realizou seus desfiles anuais de 1º de maio enquanto o governo garantia aos cidadãos que tudo estava normal. Finalmente, 11 dias após o desastre, as autoridades alertaram os residentes de Kiev que eles deveriam evitar comer vegetais com folhas e ficar em casa. No final de maio, o primeiro vice-ministro da Saúde da Rússia também emitiu um alerta de que a vodka e o vinho tinto não eram uma cura para a exposição à radiação, apesar da crença popular. Mais de 500 mil residentes na Ucrânia foram finalmente forçados a deixar suas casas. O Dr. Robert Peter Gali, conhecido como o Doutor de Chernobyl, foi um dos muitos médicos e cientistas trazidos de 15 países para ajudar nas consequências do desastre. Dr. Gali tratou pacientes que haviam sofrido uma exposição tão alta à radiação que nem mesmo um transplante de medula óssea poderia salvá-los. Sem a medula óssea funcionando no corpo, o paciente geralmente morre em 4 semanas. Também era difícil avaliar a quantidade de radiação a qual os pacientes haviam sido expostos, já que a perda gradual de cabelo e algum escurecimento da pele eram os únicos sinais visíveis. Em 1986,
O Dr. Gali, o diretor do Instituto Central de Estudos Médicos Avançados da União Soviética, assinaram um acordo para monitorar as 100.000 pessoas que residiam na zona de perigo, um raio de 30 quilômetros, 18,7 milhas, ao redor do local que acabou se tornando a zona de exclusão de Chernobyl. Ele disse: um médico lida com a vida e a morte todos os dias. No entanto, conosco, a morte é um evento biológico. Não pensamos em nossa própria morte. Os eventos de Chernobyl fizeram com que eu me concentrasse em minha própria mortalidade, em toda a nossa mortalidade. Infelizmente, são necessários esses eventos trágicos para impressionar isso em nós. Vila de Kopachi fica a 7 quilômetros, 4,3 milhas, do local do desastre de Chernobyl. Este é um local assustador e deserto, já que as casas de Kopachi foram totalmente demolidas e enterradas pelo exército soviético. No entanto, esse plano só fez mais mal do que bem. O guia de Chernobyl, Yuri Tatashuk, explicou: Kopachi estava gravemente contaminado e então decidimos enterrá-lo, casa por casa. Parecia uma boa ideia na época, mas não era. A escavação apenas empurrou o material radioativo mais fundo no solo e mais perto do lençol freático, de modo que a contaminação se espalhou ainda mais. Hoje, apenas 2 edifícios permanecem de pé, um dos quais é o antigo jardim de infância, onde as crianças não foram evacuadas até 36 horas de exposição. Tatashuk disse sobre o resultado: foi um crime. Pelo menos 5.000 pessoas foram gravemente afetadas na época, enquanto as mulheres grávidas foram simplesmente orientadas a abortar. Foi uma época cruel. Após o desastre, os cidadãos da cidade de Kiev foram aconselhados pelas autoridades a tomar banhos quentes regularmente, manter as janelas fechadas e lavar regularmente os móveis. Os cuidados não foram suficientes, pois, desde 1986, os médicos relatam um aumento dos defeitos congênitos. A Bielorrússia faz fronteira com a Ucrânia e a usina nuclear de Chernobyl fica bem perto dessa fronteira. Em 2010, a Unicef relatou que 20% dos adolescentes na Bielorrússia sofrem de doenças crônicas ou deficiências causadas por defeitos de nascença. Existem muitas instituições de caridade que apoiam instituições que ajudam bebês que nasceram com defeitos congênitos graves, incluindo dificuldades neurológicas e problemas cardíacos. Outro defeito congênito comum nessa região é a microcefalia, em que a cabeça do bebê é menor e não está em proporção com o resto do corpo. Em 2014, Michel Dominelli, presidente do Chernobyl Children's Appeal, disse: essas crianças são forçadas a sofrer sem culpa própria. Não está melhor agora do que há 28 anos. O nível de radiação na zona de Chernobyl ainda é o mesmo hoje que era em 1986. Julho de 1987, o diretor da fábrica de Chernobyl, Viktor Pebrikhanov, o engenheiro-chefe Nikolai M. Fomin e o deputado Anatoly S. Dyatlov foram condenados a 2 a 10 anos em um campo de trabalho forçado. Eles foram considerados culpados de violação grave dos regulamentos de segurança que levaram a uma explosão. O juiz Raymond Brise declarou no tribunal: havia uma atmosfera de descontrole e falta de responsabilidade na fábrica. Os funcionários da usina também foram fortemente criticados por não terem evacuado a cidade de Pripyat antes. Hoje em dia, um antigo sarcófago cobre o quarto reator danificado da usina nuclear, e a estrutura do novo confinamento seguro, NESC, fica acima disso. Embora já tenham se passado mais de 3 décadas desde o desastre de Chernobyl, muitos ainda sofrem as consequências hoje. E assim terminamos mais um vídeo. Obrigado a todos por ter assistido até aqui. Até a próxima.